Olá, meu nome é Adriana Mendes e hoje eu vou estar falando do tema: são instituídos por Deus na terra a miséria e o infortúnio? Primeiramente, eu vou ler um texto de Emmanuel: Destruição e miséria. Em seus caminhos, a destruição e miséria. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores e o cerco estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sobre a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Vamos levar os pensamentos a Deus e agradecer esse momento que estamos reunidos em nome de Jesus para aprender mais sobre seus ensinamentos, sobre seus exemplos que ele aqui deixou, exemplo de amor e bondade. Que através desse estudo possamos entender mais sobre a sua trajetória na Terra, sobre o que ele trouxe para que possamos segui-lo no caminho do bem, que possamos compreender mais sobre a bondade, sobre o amor ao próximo e através desses ensinamentos ser melhores a cada dia, que possamos ser intuídos pela espiritualidade superior e que possamos trazer para nós, para as nossas vidas, esses ensinamentos e que através dos nossos exemplos e do nosso amor possamos contagiar as outras pessoas. Que assim seja. A partir do tema que traz para a gente a pergunta se são instituídos por Deus na terra a miséria e o infortúnio, nós espíritas sabemos e estudamos que Deus é de infinita misericórdia e bondade. Ele não nos quer o mal, simplesmente nós mesmos que temos a maldade em nossas atitudes e que colhemos o que plantamos. Temos más atitudes na questão do dinheiro que infelizmente caímos na miséria. Temos preguiça de trabalhar, por irresponsabilidade nós gastamos mais do que ganhamos. Às vezes algumas pessoas ganham herança ou dinheiro fácil que não dão valor e gasta de maneira equivocada, falta de organização pelas suas más atitudes. Existem algumas religiões, assim como o islamismo, eles acreditam no fatalismo, ou seja, eles submetem a toda a vontade de Alá. Existe também outras religiões orientais, eles têm um termo que chama Maktub. Para alguns significa fatalismo
assim no islamismo, e para outros determinismo. Existe o livre-arbítrio, mas a maioria das coisas já estão destinadas. Nós espíritas estudamos sobre a causa, a lei de causa e efeito, onde através do nosso livre-arbítrio podemos nos modificar e modificar o nosso destino nessa mesma vida. Há duas causas para que algumas pessoas nascem na miséria. A primeira é a aprovação. Antes de reencarnar, se o espírito já está desenvolvido moralmente, ele consegue já ver, enxergar as amarras do passado, as suas dificuldades, onde ele errou, e consegue elaborar um novo plano de reencarnação. E pode pedir a miséria como uma aprovação, para ele poder desenvolver como ter mais humildade. As pessoas pedem a miséria, mas ao reencarnar esquecem do pedido e vivem à procura de ser ricos, de meio ilícitos ou jogos de azar. Ou também ficam reclamando e se revoltando contra Deus, sendo que essa mesma pessoa pediu essa aprovação. Existe também a expiação, ou seja, algumas pessoas abusaram do dinheiro na vida passada, ficaram enfermos pelo excesso. Então Deus nos concede essa oportunidade, porque ainda não temos sabedoria para escolher a miséria como provação. É imposto para nós, para que possamos, através dela, melhorar como pessoas. Através da miséria, temos aprimoramento da fé. Acreditamos que as coisas podem melhorar, acreditamos em Deus. Podemos ter a oportunidade de ver a beleza nas coisas simples, num abraço, num jantar em família. Trabalhar a nossa humildade, porque às vezes nas outras vidas fui muito arrogante, quando eu fui rico. Posso também ajudar na caridade espiritual, com orações, através do consolo, a ajuda com meu vizinho, com meus familiares. E por que não a caridade material? Repartir o pouco que eu tenho com nada de muitos. Jesus conta a passagem do óbolo da viúva, que no meio da multidão, várias pessoas estavam colocando dinheiro na arca do tesouro e ele avistou uma viúva que colocou 2 moedas. E ele sabia que era a única coisa que ela tinha. Antigamente, essas 2 moedas, talvez poderia comprar somente 2 pães. Então ele chamou os discípulos e disse: dentre todos que doaram, a viúva foi a que teve a doação mais elevada. Muitas pessoas que não têm condição financeira acreditam que isso a caridade material se deve só ao rico. E muitas vezes o rico, ele faz a caridade com o que ele tem de excesso, o que está sobrando. E para Deus, o que nós fazemos de esforço, seja tirar do nosso repouso, tirar do nosso pão, isso é de bom grado. Infelizmente, nessa situação de expiação, muitos espíritos nascem nessa condição também porque não deram valor às outras coisas nas outras vidas. Eles nascem até mesmo em lugares sem higiene, sem nenhum conforto, para poder melhorar. E mesmo assim, eles não dão valor a essas oportunidades. Mesmo algumas pessoas nascendo com a falta de higiene, falta de estrutura familiar, falta de educação, ela consegue resgatar em seus espíritos algumas virtudes que ela já desenvolveu um pouco em outras vidas. Pois nós vemos alguns casos de pessoas que nasceram em favelas, em péssimas condições, se elevando, sendo boas pessoas,
conseguindo crescer na vida profissionalmente, virando professores, juízes, conseguem levar uma vida boa. No Livro dos Espíritos, na pergunta 813, Allan Kardec pergunta: há pessoas que por culpa sua caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E os espíritos respondem: mas certamente, já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhantes coisas. Demais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? Então, aqui no Livro dos Espíritos fala que a sociedade ela tem culpa em todo o mal que acontece com esses indivíduos. Aqueles que caem na miséria, aqueles que caem no crime. Por quê? Porque a sociedade deixa o órfão abandonados nas ruas. Nós contribuímos para que o pobre se instrua e se eduque. Muitas vezes desejamos bani-los porque eles nos causam os problemas. Muitas vezes não damos bons exemplos, não respeitamos, temos preconceito. Eles muitas vezes não se instruíram porque não tiveram oportunidade, tiveram que trabalhar para ganhar o próprio pão. Então ele escolhe o crime porque não tem outra alternativa. A sociedade ignora e não ajuda. São frutos da sociedade. O egoísmo e o orgulho é que entravam o progresso moral. Provocam a discórdia, a malevolência, o ciúme, o crime, o sofrimento atroz. A vida em sociedade implica responsabilidade para cada um. Precisamos trabalhar em um bem comum. Também tem uma pergunta 817 da necessidade que o homem tem de viver em sociedade. Nasce-lhe obrigações especiais? Sim, e a primeira de todas é de respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça no vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Cada um usa de represálias. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que vive as sociedades humanas. A vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Será que nós estamos contribuindo para uma sociedade melhor? Será que vamos em algumas escolas, ajudamos em alguma maneira ou não? Queremos banir todos aqueles que trazem dificuldade porque eles não tiveram oportunidade na vida de se educarem e de ser pessoas melhores. A vida vê o que cada um faz, quem é justo, quem não é, quem só fica sentado no sofá e vê os noticiários e reclama dos nossos políticos. Mas, na verdade, a sociedade é feita de cada um de nós. E nós precisamos fazer algo. O que você está fazendo para contribuir para ter menos crimes no nosso país? Herculano Pires afirma: o chamado de uma nova ordem social está clamando no coração do mundo. E o mundo não pode deixar de atendê-lo, porque é um imperativo do progresso terreno. Uma lei maior do que as leis transitórias do homem é a expressão da própria vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos irmãos, é que possamos enxergar a dificuldade do outro e repartir o que temos, que possamos, através do nosso entendimento, poder contribuir com nossas palavras, nossa ajuda material, nossa ajuda moral. É importante nós superarmos a atitude da indiferença que temos com as outras pessoas, com os pobres, com os miseráveis. Preciso mobilizar os homens através do nosso exemplo, através da nossa dedicação. Precisamos demonstrar o quanto é necessário solidariedade entre nós, ajudar uns aos outros.
Na caridade moral e material, acreditamos muitas vezes que estamos fazendo isso para os outros, mas na verdade estamos desenvolvendo virtudes em nós. Estamos adquirindo a humildade, adquirindo a vontade de ver o outro alegre. Estamos aniquilando o egoísmo em nós, que muitas vezes fala mais alto, o nosso orgulho. Ajudar ao próximo é ajudar a nós mesmos. O Mestre deixou bem claro que a redenção da humanidade, a erradicação do mal, da miséria, do infortúnio, é trabalho impostergável de todos os homens, não dele. É através do nosso amor ao próximo que conseguiremos ajudar a cada um. Ele traz também para todas aquelas pessoas que passam pela provação da miséria, o quanto é difícil, da dor, da tristeza, da solidão, da fome, da falta de oportunidade. Traz a mensagem que a felicidade não é nesse mundo, não é desse mundo. Nós temos alegrias em muitos momentos, mas infelizmente, pelo apego que temos à matéria, ainda temos muitas tristezas, muitos sofrimentos. Temos a emoção da alegria, mas o sentimento da felicidade é a plenitude, é o desapego da matéria. Para encerrar, eu vou ler uma poesia de Juvenal Galeno, psicografado por Chico Xavier. Pobres. Mal clareia o sol a serra, toca a vida a despertar. O pobre se pôs há muito, sem descanso a labutar. Ao levantar-se da cama, ainda é espessa a escuridão. A fome lhe deu a porta, persegue-lhe a precisão. Ao acordar, ele escuta o coração a gritar. Quem não trabuca, não come, já chega de repousar. Busca então o seu trabalho, tudo ajeita, tudo faz. Resgata a terra, cota os matos, luta e sua, não tem paz. Planta o milho, planta a cana, batatas, couves, feijão, 3/4 partes de tudo pertence ao seu patrão. Quando a semente germina e os homens querem crescer, vem a seca sem piedade e o pobre espera chover. Não vem a chuva, porém, não existe no paiol. Nas plantas já se amarelam, arde a terra, queima o sol. Quando o pobre vai à mesa, o estômago pede mais. Mas se quer repetições, que cuide dos mandiocais. Redobra o pobre os serviços, espalha o pé nos gerais, que a água já está pouca nos rios, nos seringais. Contudo, ele espera sempre do Deus que o ama, que o vê, e sempre resignado, o pobre nunca descrê. O certo é que ao fim do tempo, de constante batalhar, aguarda a minguada espiga que dê certo a de ficar. Plenamente contentado com um pouco do seu suor, Deus lhe dará no outro ano uma colheita melhor. Se geme, se sofre dor, não possui um só real para consultar um doutor. Então resolve pedir ao patrão que sempre o tem, mas o patrão avarento não adianta vintém. Arrasta-se e vai ao médico e lhe expõe o seu sofrer. Não tem recomendações, então não posso atender. O pobre humilde e paciente regressa para seu lar e pensa nos outros meios da saúde lhe voltar e põe em prática os meios, as beberagens, o chá, as promessas aos seus santos, os vinhos de Jatobá. Ai, que sorte rude e amarga do pobre sempre a sofrer, se vive para o trabalho, trabalha para comer. Se a morte vem a seu ninho e lhe rouba um filho, os pais não lhes pode dar a missa que o padre cobre demais. Dá-lhes, porém, seu tesouro, sublime estrela que brilha, da mais rica devoção, a prece que nasce d'alma, que fuge no coração. Mesmo assim, quanta tortura, que amargosa sua dor, a todo instante da vida, luta o pobre sofredor. Se tem pão, não tem saúde, se tem saúde, não tem. Quem o ampare, quem o ajude, o braço amigo de alguém. Se outrem lhe ofende, lhe pede da justiça a punição, a justiça o encarcera com a sua reprovação. Não tem casas de morada, nem terrenos, nem ovil, se lhe falta o pão do dia, falta azeite no candil. Se bate à porta do rico, mormente de um rico mau,
os cães o tocam da porta e em vez de pão ganha pau. O pobre só tem na vida a doce mão de Jesus, que o cura na enfermidade, que na treva lhe dá luz. Mal do pobre se não fora o carinho dessa mão, que o conforta na desgraça e ampara na provação. Mal dele se não houvesse a vida depois da dor, após a morte onde existe justiça, ventura e amor. Então agradecemos nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso guia, esse momento maravilhoso que passamos juntos, que possamos semear a esperança no coração de cada um, aqueles que passam pela dificuldade da miséria, da provação, que pedimos proteção a eles e aquelas todas as pessoas envolvidas nesse estudo, na questão da saúde, no momento atual de transição, a questão do vírus, que possamos entender e compreender todas as oportunidades de mudança que possamos adquirir através desse momento e que possamos, através da nossa fé, dos momentos difíceis que passamos, ter mais esperanças e acreditar que existe a vida após a morte, que existe uma vida melhor do que essa. Que assim seja.